sinais vitais, mas como é que vai funcionar esse raciocínio de vocês? Deixa eu falar um pouquinho sobre como que vai rodar isso, né? Vocês vão ter uma aula que é do bloco da professora Carla, que é sobre anamnese. Nós vamos falar para vocês também. Eu vou dar essa aula para vocês. Então, o que acontece aqui nessa primeira fase de vocês, no primeiro semestre? Nós vamos estar começando a ter um trabalho de como a gente vai lidar com os pacientes nossos. Então, vocês vão ser médicos, vocês estão aqui para isso, e o trabalho médico passa por várias etapas, né? E essa formação inicial nossa, essa primeira fase de instrumentalização, ela passa pela anamnese e sinais vitais. Então, os sinais vitais, que a gente vai falar hoje, é uma parte de uma situação maior do instrumento médico, chamado de exame físico. Esse exame físico, a primeira parte dele são sinais vitais. Nós vamos conversar sobre isso. Mas antes do exame físico, nós temos a anamnese, que é nada mais do que a história do paciente. Então, quando nós vamos atender nosso paciente, ou em nível domiciliar, ou em consultório, ou em hospital, ou na emergência, onde quer que seja, o normal é nós começarmos o nosso trabalho médico pela anamnese, que é a história clínica. Então, essa história clínica gera o primeiro contato. Esse primeiro contato está relacionado ao que o paciente fez nos procurar, obviamente, mas ele gera outros fatores, gera empatia, gera primeiro relacionamento médico-paciente, né? E todo o conteúdo técnico para discutir a doença que ele possa ter. Depois da anamnese, você vai fazer o exame físico, que aí vem os sinais vitais. Os sinais vitais estão dentro desse contexto do exame físico. Esse conjunto, pessoal, de anamnese e exame físico, nós chamamos isso de exame clínico. Esse exame clínico é o nosso instrumento de trabalho. Então, nós temos um instrumento de trabalho, e esse é o instrumento de trabalho nosso. Então, nós vamos ter que aprimorar o exame clínico durante o curso de medicina. Ele começa com vocês agora, com anamnese, exame físico, e não para mais, porque ele só vai se aperfeiçoando com o tempo. Ele só cresce o conteúdo, né? Então, a gente começa com o conteúdo inicial, estrutural, e a partir daqui a gente vai aumentando isso com o tempo. Então, o primeiro semestre vai ser anamnese e sinais vitais. O segundo semestre, vocês repetem a anamnese de maneira mais detalhada, na beira do leito, com os pacientes. E a gente entra no outro tópico do exame físico, chamado exame físico geral, onde vocês vão discutir um pouquinho o panorama do doente. No terceiro semestre, vocês vão ter uma atividade de exame físico da cabeça e pescoço e linfonodos. No quarto semestre, vocês trabalham o exame cardíaco e o exame respiratório. No quinto semestre, o exame abdominal. E no sexto semestre, o exame neurológico e locomotor. Então, em 6 semestres, 3 anos completos, nós vamos dar essa instrumentalização para vocês, que é o exame clínico, que a gente vai começar agora, entendeu? Entenderam a conformação do nosso painel de trabalho, até a nossa formação completa disso? Depois disso, finalizada essa parte estruturante do seu semestre, a gente passa o semestre só aperfeiçoando a ferramenta. Então, nós vamos só aperfeiçoar a anamnese, aperfeiçoar o exame físico, e isso vai valer para todas as áreas da medicina. Adulto, criança, mulher, né? Tudo isso precisa dessas ferramentas, tá bom? Então, vamos começar. Hoje a gente vai começar falando sobre exame físico. Opa, vamos gravar a aula, né, pessoal? Tá gravando ou não? Ah, foi iniciado, pressão, tá iniciado. Obrigado, Vilma. Já coloquei para gravar. Beleza. Então, muito bem. Deixa eu compartilhar aqui a nossa aula para a gente ver aqui. Eu só vou carregar a aula aqui para a gente, pessoal, para a gente começar a discutir um pouquinho sobre sinais vitais. O som tá legal, né, pessoal, com o vídeo, né? Tá tudo bem, né? Não tá cortando muito, tá tranquilo, né? Tá tranquilo, tá ok, doutorado. Ótimo. Mas se cair alguma coisa... Oi? Tudo bem. Então vai abrir a apresentação.
Muito bom, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre sinais vitais. Vamos começar a nossa discussão. Então, o que são os sinais vitais, né, pessoal? São os sinais clínicos de vida, né? Na verdade, o paciente, a pessoa que está viva, tem os sinais delas chamados vitais, que é a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a sua temperatura e a pressão arterial. Esses são os sinais mais importantes. Nós temos sinais secundários, que é a saturação de oxigênio, outros sinais que a gente utiliza também na prática médica, mas esses são os mais clássicos e é o que a gente vai discutir aqui com vocês, né? Então, eles são considerados importantes na prática médica, na prática de assistência à pessoa, desde os primórdios da antiguidade. Quer dizer, então, isso vem antes de Hipócrates, né? E essa utilização de sinais clínicos nossos, a pessoa estar respirando, tem temperatura no corpo, né? Tendo palpitação, né? Tem todos esses sinais evidentes para se manter a vida, a vitalidade. Claro que Hipócrates foi aperfeiçoando isso cada vez mais, fazendo isso na prática médica da gente. Então, os sinais vitais por si só são capazes de fazer vários diagnósticos, vários. Hipertensão arterial, choque, febre, arritmias e assim por diante. O fato que os sinais vitais sempre vai estar num contexto de um complexo chamado complexo sindrômico. O que é uma síndrome, né, pessoal? A síndrome nós consideramos o conjunto de sinais e sintomas. O que é sinais e sintomas? Vamos falar bastante isso na anamnese. Sinais são aquelas queixas que a pessoa tem e que você enxerga. Por exemplo, ele fala para você, olha, doutor, minha mão está inchada, está com edema. Você vê aqui, então, que não é um sinal clínico. Entenderam isso? Aí a pessoa fala para você, olha, doutor, eu estou com dor de cabeça, cefaleia. A cefaleia não é visível, então ela é um sintoma, porque a pessoa sente aquilo, tem aquela sintomatologia, mas você não vê. Então, esse conjunto de sinais e sintomas gera uma coisa chamada síndrome, que vai caracterizar a investigação de uma doença, né? Então, os sinais vitais estão envolvidos nesse complexo. Então, os sinais vitais aparecem ou alteram de acordo com cada tipo de patologia, tá certo? Então, a importância dos sinais vitais, além de dar o diagnóstico imediato para você, ele faz parte desse contexto sindrômico para ajudar no raciocínio clínico. Tá claro? As anormalidades que você tem dos sinais vitais, as alterações que vocês possam ter, precisam ser interpretadas no contexto de cada doença. Não importa aqueles pacientes. Isso aqui é importante porque aqueles pacientes, para nós, é super importante, é fundamental. Mas quando você está lidando com sinais vitais, as alterações que elas possam ter, elas por si só são importantes. É claro isso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do que é importante. Você pega uma alteração laboratorial, uma alteração de laboratório, um exame qualquer, que tem uma alteração, mas que às vezes não significa nada se não estiver no contexto clínico. Entenderam isso? Os sinais vitais, não. Qualquer alteração que tenha, ela por si só tem importância. Tá claro isso? Então, isso é importante vocês terem clareza disso. Muito bem. Vamos falar dos 4 clássicos: frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura. Esses são os mais importantes, nós vamos comentar sobre cada um deles, como a gente olha, como a gente raciocina diante de cada um desses sinais. A frequência cardíaca, ela tem é o batimento do nosso coração, né? Então, nós vamos detalhar isso no bloco de cardio, lá no 4º semestre, nós vamos falar com detalhes sobre isso, como você examina, como você vê o batimento cardíaco, como você vê uma contração, relaxamento do coração, né? Tudo isso nós vamos falar com bastante detalhe. Mas para essa fase agora, vocês precisam entender algumas coisas. Primeiro, a nossa frequência cardíaca tem uma normalidade. Essa normalidade varia de 60 a 100 batimentos por minuto. Como nós medimos essa frequência? É muito comum, todo mundo já fez isso, toda hora, vai na academia, mede a frequência cardíaca, põe um aparelhinho, mede a frequência cardíaca, é bem simples, né? Mas a gente mede de que maneira? A gente mede palpando o pulso arterial e mede auscultando o coração, pegando o estetoscópio, colocando no pré-córdio e auscultando. Então, vejam só, aqui existe um detalhe importante que eu quero conversar com vocês, para vocês entenderem bem a importância de fazer uma medida correta, né? A nossa frequência cardíaca precisa ser medida no pré-córdio, na área cardíaca.
com estetoscópio. Por que isso é importante, pessoal? Eu posso chegar e vocês pegarem seu pulso arterial radial aqui e palpar ele e acabou. Você está palpando lá a frequência. Cada batimento, cada onda aqui de pulso arterial é um batimento cardíaco. Tá certo? Tá certo, não tá errado. Você pode pegar um pulso arterial, que é uma artéria, no caso aqui radial, e palpar ela e contar o batimento. Tá correto. Só que aí vem alguns detalhes importantes. Porque quando eu vou medir a frequência cardíaca, eu quero medir quantas vezes o coração contraiu e relaxou. Quando ele contrai e relaxa, é um batimento. Existem alterações de frequência cardíaca, de ritmo do coração, que altera a frequência do coração. Então, o que é o ritmo? O coração bate numa sequência. Por exemplo, vou dar um ritmo aqui, mais ou menos um pulso arterial. Ele faz uma onda, tum, 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 bem regular. Isso é o que você vê na sua onda, cada batida. Lá no precórdio, quando eu coloco o estetoscópio para escutar batimento, a cada batida, a cada ciclo cardíaco, a gente tem um batimento cardíaco. A gente chama de batimento. Mas esse batimento cardíaco significa um ciclo cardíaco. E um ciclo cardíaco significa que você teve uma contração e um relaxamento do coração. Quando eu tenho uma contração e um relaxamento do coração, eu tenho as válvulas cardíacas abrindo e fechando. Lembra das válvulas cardíacas? Nós temos 4. Válvula mitral e aórtica do lado esquerdo do coração. E a válvula tricúspide e pulmonar do lado direito do coração. Lembra disso? Lá do 2º grau. Mas vocês vão aprimorar isso mais ainda, obviamente. Então, quando eu tenho essas válvulas trabalhando, elas abrem e fecham. Então, quando o paciente tem um relaxamento do coração, uma diástole, um aumento do volume, diástole que chama, as válvulas do coração abriram, algumas abriram, outras fecharam. Quando eu tenho uma contração do coração, que é uma sístole, contração contrária, uma sístole, algumas válvulas do coração abrem para o sangue sair, outras fecham, para o sangue não voltar. Tá claro isso? Eu não vou entrar em detalhe disso, mas eu vou falar o seguinte para vocês. Quando as válvulas cardíacas fecham, elas geram um barulho na ausculta do coração, no esteto. Quando elas abrem, elas não geram barulho, quando estão normais. Tá claro isso? Então, para cada batimento cardíaco, quando eu coloco o estetoscópio no precórdio, eu tenho 2 ruídos. Eu tenho a abertura e o fechamento para encher o coração e a abertura e fechamento das válvulas para o coração contrair. Tá claro isso? Então, eu vou fechar em 2 vezes. Um fechamento de algumas válvulas, eu deixo fazer a diástole, enche o coração, e o fechamento de 2 válvulas, eu gero a contração que assiste o coração. Então, quando eu tenho um batimento cardíaco, lá na ausculta do coração, eu estou escutando tum-tá, 2 barulhos. Tum-tá significa um batimento, que equivale a uma onda de pulso. Lembra no pulso arterial? Eu vou ter uma onda. Essa onda que eu palpei, que é o batimento, ela equivale a um tum-tá no precórdio, lá no precórdio. Entenderam isso, pessoal? Bom, com esse entendimento, vocês vão agora entender a importância de você, ao escutar o batimento e contar, do que você palpar o pulso arterial. Se eu tenho um paciente normal, onde o batimento cardíaco é regular, se eu escutar no precórdio ou palpar no pulso, dá na mesma. Não muda nada. Tá claro isso? Agora, se eu tenho uma arritmia cardíaca, uma arritmia que gere uma alteração do ritmo do coração, eu posso ter problemas na palpação do pulso. Porque vocês concordam que, para eu contar o batimento do coração pelo pulso arterial radial, eu dependo de quê, pessoal? Já pensaram um pouquinho? Eu dependo de um volume na artéria. Se não tiver um volume de sangue na artéria, não vai gerar uma onda e eu não vou conseguir palpar. Concordo com isso? Então, para eu conseguir contar 1, 2, 3, 4, eu preciso ter uma onda de pulso perceptível. E essa onda de pulso perceptível depende do volume de sangue que passa pela artéria, senão eu não percebo. Entenderam por enquanto?
Se eu contar o batimento no precórdio, colocou o estetoscópio lá no coração, e contar o batimento, como é que eu vou contar? Tuntar, tuntar, tuntar. Cada tuntar desse é um batimento. Concordo com isso? Você vai ter tuntar, 1, tuntar, 2, tuntar, 3. Tá claro? Então, se eu tiver uma arritmia, uma alteração do ritmo do coração, que faz eu fazer o batimento. Então, vejam só, perdão, antes de começar isso. O que depende de eu contar o batimento do precórdio? Eu preciso que aconteça o quê? Que as válvulas fechem. Se as válvulas não fecharem, ela não gera ruído. Entenderam que o mecanismo fisiológico da formação do batimento, de um batimento para nós no precórdio e um batimento para nós no pulso arterial são diferentes? Mas depende de coisas diferentes. Lá no precórdio, depende da válvula fechar, para gerar barulho. E lá no pulso arterial, depende de ter volume de sangue para gerar um batimento. Tudo bem até aí? Tudo bem, até aí não mudou nada. Se o doente estiver normal, estiver batendo regular, tudo certo. Onde eu medir, está tudo bem. Agora, se ele tiver uma arritmia no coração, por exemplo, a cada batimento, tuntar, ele tem um batimento mais precoce. Vocês entendem? Eu vou simular o precórdio aqui normal, olha. Você vai bater aqui 5 vezes. Como é que funciona esses 5 batimentos no precórdio? Nós colocando esteto. Você vai escutar o quê? Tuntar, 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 tuntar. Vocês já escutaram? 5 batimentos. Não é isso? São 10 ruídos, porque cada batimento tem 2 ruídos. Lá no pulso, como é que você vai ver os 5 batimentos? Ó, a onda, ó aqui a onda. 1, 2, 3, 4, 5 ondas que eu palpei. 5 batimentos. Tá claro isso? Bom, se eu tiver, pessoal, 6 batimentos no precórdio dessa condição, veja só, ele tem uma arritmia no coração. A cada batimento normal que ele bate no tempo certo, um bate mais cedo. Então, deixa eu simular para vocês aqui, ó. Lá no está escutando o coração lá, ó. Como é que tá? Agora eu vou fazer 6 batimentos. 6. Como é que vai ficar o batimento? Fala para mim se vocês percebem a diferença, ó. Tuntar, tuntar. Tuntar, tuntar. Tuntar, tuntar. Vocês perceberam? Vocês perceberam os 6 batimentos? Ok? E vocês perceberam que eles vieram em salvas de 2 a 2? Perceberam isso? Então eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 batimentos. Vocês perceberam que o 1 e o 2 veio junto. O 3 e o 4 veio junto. E o 5 e 6 veio junto. Concordo com isso? Lembra lá, ó. Tuntar, tuntar. Aí deu um espaço. Tuntar, tuntar. Não fez o batimento normal, que seria como 6 batimentos normal? 6. Tuntar, 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 tuntar. Viram a diferença? Que os 6 batimentos têm um ritmo certinho, bem regular. No ritmo irregular como esse, o que vai acontecer? Na hora que você for palpar o pulso arterial do doente, o que vai acontecer? Naqueles 6 batimentos normais, você vai sentir 6 ondas. Concordam? Você vai falar, ó, esse paciente tem 6 batimentos. Num paciente com aquela arritmia que eu falei para vocês, que ela é chamada de bigeminismo, ela pode ser do átrio ou do ventrículo, o que está acontecendo? O primeiro batimento é normal, o batimento ímpar é normal, e o batimento par é doente. Ele chega antes da hora dele. Se ele chega antes da hora, o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu é que o enchimento ventricular ficou mais baixo. Então, o que acontece? Vai ter um batimento, o primeiro, o terceiro, que vai fazer o quê? Que vai gerar esse... Vejam só, o primeiro batimento encheu, fez o tuntar. Quando o segundo batimento bate antes, o que aconteceu? Não deu tempo do coração encher de sangue. Então, aquele batimento par, o 2, o 4 e 6, eles são lançados com um volume de sangue mais baixo. O que vai acontecer lá no pulso arterial de vocês?
vai vir um volume de sangue menor. A hora que eu vou palpar o pulso, naqueles 6 batimentos que o senhor escutou, com arritmia, com bigeminismo, eu vou conseguir contar quantos batimentos no meu pulso? 3. Que os outros 3 eu não vou perceber, que o volume foi baixo. Bom, pega agora 1 minuto, pega um bigeminismo desse contínuo no paciente, que é uma doença, pode acontecer. A gente vê isso no dia a dia. Se esse paciente tiver uma arritmia, se esse paciente tiver uma arritmia com 120 batimentos, veja só, pessoal, 120. Você está escutando o precorde aqui, ó, tá lá. Tuntá, 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 120 batimentos por minuto. O que vai acontecer no seu pulso arterial quando você for contar? 120 batimentos não é aumento da frequência já? É normal até 100? Mas quando eu for palpar lá no pulso arterial, lá embaixo, no pulso arterial, o que vai acontecer? Em vez de eu palpar 120 batimentos, eu vou palpar 60 batimentos, a metade. E eu vou achar que está normal. Ele vai estar bem regular. Vai falhar os batimentos par, que estão mais precoces. Perceberam a importância que tem de você escutar o precórdio do doente ao invés de palpar o pulso arterial? Eu dei um exemplo patológico de uma doença. Mas é uma realidade, isso pode variar de várias maneiras. Eu posso dar vários exemplos, mas a gente vai dar esse exemplo que é mais emblemático para vocês. Para vocês lembrarem, puxa, se eu palpar o pulso arterial, eu posso estar diante de um problema que eu posso não perceber, se eu não fizer o escuta do precórdio. Tá claro isso? Isso é importante. Primeiro conceito importante, para desmistificar um pouquinho essa palpação do pulso arterial como sendo uma regra. Não é certo isso, tá, pessoal? A gente pode usar isso, a gente usa muito na prática, mas tem que ter esse conhecimento para perceber essas variabilidades, tá certo? Muito bem. Quando eu constituo a frequência cardíaca maior ou menor ou normal, eu tenho um termo para isso. Eu chamo ela de normocárdico, aqui é N, né, pessoal? Normocárdico. Ou normocárdico quando está normal entre 60 e 100, ou bradicárdico quando está abaixo de 60, ou taquicárdico quando está acima de 100. Quando o pulso arterial está normal, a gente chama de normosfigmia, bradisfigmia quando está baixo e taxifigmia. Então a gente tem até nomenclatura para o pulso, que é diferente da nomenclatura do coração. Tá claro isso? Muito bem. Então, uma coisa simples, não é difícil, e vocês estão conceituando aqui o que é fora do normal ou não. Aqui nós estamos palpando o pulso arterial, como vocês estão vendo, e aqui nós estamos auscultando. Aqui é muito interessante, você ausculta o precórdio e palpa o pulso junto, para você perceber essas nuances, né, que pode acontecer na sua avaliação. Então, essas variações. Então, você está avaliando melhor aqui. Você vai detectar se tem uma extrasístole, se tem um bigeminismo, um trigeminismo. Então, você consegue ter uma identificação melhor. Claro que a gente está numa fase inicial, eu não quero isso de vocês para agora, mas é bom vocês conhecerem esse conceito. Isso é mais conceitual do que a doença, tá, pessoal? Segundo tema, frequência respiratória. Mesma coisa, nós temos que contar a respiração do paciente. Bom, nós temos uma normatização. O normal das pessoas adultas entre 16 anos. Isso é importante, pessoal, adultos, tá, pessoal? Nós estamos falando mais em semiologia médica, em propedêutica médica de adultos. Vocês vão falar de criança depois. Criança é bem diferente. Recém-nascido tem uma frequência, latente tem outra, então vocês vão ter uma discussão mais detalhada ainda de sinais vitais do que a nossa ainda. Então, assim, a frequência respiratória vai de 16 a 20 incursões respiratórias por minuto. E a IPM, a sigla, né? Como é que eu conto isso, né, pessoal? Cada ciclo respiratório equivale a uma ins e uma expiração. Então, o paciente inspira e expira um ciclo respiratório. Eu preciso contar essa respiração com o paciente em repouso. Isso é fundamental. Então, você precisa estar em repouso o paciente. O que acontece é que não há uma... você não pode sair do repouso. Por quê? Porque se o paciente, por exemplo, faz uma caminhada, dá uma corrida, e vai parar e conta a respiração vai estar maior.
não vai ser verídica para você. Eu preciso medir essas frequências respiratórias em repouso, para eu ter o meu parâmetro clínico, para ver se aquela doença daquele paciente interfere na frequência respiratória, tá certo? A mesma coisa, nós vamos chamar os pacientes que têm uma frequência respiratória normal de eupneico, estão abaixo de 16 bradipneico e acima de 20 taquipneico. O importante aqui, né, pessoal, essa avaliação, respiração, ela é controlada voluntariamente. Então, se você for contar a respiração de um paciente, você precisa ter uma distração. Você não pode chegar para ele e falar, eu vou contar a frequência respiratória do senhor. E fica olhando para o peito dele lá, para o tórax. O que vai acontecer? O paciente pode ficar desconfortável, tímido, fica meio querendo se ajeitar, e ele começa a variar a respiração. E se ele varia a respiração de maneira voluntária, isso interfere na sua contagem. Então, você precisa contar distraído, meio que fingindo que está contando. Essa é a ideia. Você pode pegar no pulso arterial, colocar o estetoscópio no peito, fingir que está fazendo alguma coisa, mas que você está contando a respiração. Só que ele não sabe. Porque aí ele não vai interferir voluntariamente na frequência respiratória. Você precisa ter essa medida segura. Tá claro? Então, eu não quero o paciente, às vezes, estar ansioso, preocupado com a doença. Ele chega lá, taquipneico, respirando mais forte, com respiração mais suspirosa, com medo mesmo, preocupado, sei lá. Aí você vai contar aquilo, pode te dar uma informação errada. Você vai achar que ele está taquipneico e não está taquipneico. É importante essa avaliação. Então, você tem que tomar cuidado na mensuração correta, para você ter uma medida de sinais vitais importante. Tá claro isso? Então, você vai olhar o tórax dele, o abdômen, e ver o movimento respiratório. Lembrando, né, pessoal? Quando ele inspira, o tórax aumenta, quando ele expira, diminui. Então, o movimento de aumentar e diminuir conta um ciclo, que é ins e ex junta, tá bom? Vocês vão fazer isso na prática, vão detalhar, mas vocês já vão entendendo isso para ir na prática mais segura, mais resolutiva, né? Outro ponto é pressão arterial, pessoal. A pressão arterial, a gente tem que ter um instrumento aqui. Então, nós vamos ter variações, né? Obviamente, nós vamos falar sobre isso. Qual que é o conceito de uma pressão arterial normal? Então, a gente tem pressão arterial normal, vai ter um conceito para isso. Qual o conceito que nós damos para hipertensão arterial sistêmica, que é o aumento da pressão? Qual o conceito que nós damos para hipotensão, que é a diminuição da pressão, com alguns fatores clínicos, vamos discutir sobre isso. E doenças arteriais que podem interferir na pressão arterial. Então, isso é o conceito básico de como a pressão arterial é medida, é dependente, né? Vamos olhar aqui como que funciona essa situação. Para eu medir a pressão arterial, para ela ser fidedigna, ela refletir realmente se o paciente tem alteração da pressão arterial, eu preciso tomar alguns cuidados na avaliação. Preciso explicar o método para o doente. Normal. Claro que a pressão arterial é um método consagrado, todo mundo conhece, mas é bom você explicar. Ter o paciente em repouso, de 3 a 5 minutos. Ficar quieto, descansado, tranquilo, né? A bexiga estar vazia, claro, se estiver apertado para urinar, isso vai atrapalhar, pode deixar ele mais tenso, a pressão subir. Não ter feito exercício nos últimos 60 minutos. Então, não pode ter vindo da academia sem medir a pressão arterial. Ela vai ficar com o resultado errado. Que, na verdade, não é errado, o resultado vai estar certo, mas não vai refletir a condição orgânica de repouso desse doente. Evitar que ele tenha tido ingerido nas últimas horas café e álcool, coisas estimulantes, né? Evitar fumo, cigarro, 30 minutos antes. Fazer a medida com o paciente sentado. O braço que você vai medir a pressão arterial tem que estar na altura do coração. E, além de você medir com o paciente sentado ou deitado, você medir com o paciente em pé. Após 3 minutos. Levanta o paciente, espera 3 minutos e mede a pressão arterial. Essa medida vai ter uma conotação importante nas quedas de pressão que pode ocorrer. Às vezes a gente está suspeitando de hipotensão ortostática, nós fazemos isso. É uma queda da pressão no ortostatismo, no levantar do paciente. Então, esses são cuidados básicos para se medir uma boa pressão arterial. Para se medir a pressão arterial, eu preciso de equipamento. Então, eu não consigo medir a pressão arterial sem equipamento, sem instrumento.
O instrumento que nós utilizamos para medir a pressão arterial é chamado de esfigmomanômetro, medidor de pressão. Nós temos o clássico aqui nosso, que é o aneroide, que é esse reloginho com ponteiro, que é o que eu gostaria que vocês usassem por enquanto. A gente vai discutir detalhes do ponteiro, da calibração, nós vamos ver isso na prática com vocês. Você tem o de coluna de mercúrio, que é uma coluna onde você tem o mercúrio líquido aqui embaixo, ele sobe de acordo com a pressão, que é um instrumento que não requer muita calibração, porque ele já vem com uma quantidade de mercúrio correta para a coluna, então ele não precisa de calibração, diferente do aneroide, que esse reloginho descalibra com facilidade. E, finalmente, os esfigmos elétricos, né, automáticos, né? Então, são eletrônicos, automáticos. Existem totalmente automáticos como esse, que você aperta o botão, ele insufla e calcula a medida. Tem semi-automático, que insufla e você dá a medida parcial. Ou você tem que insuflar manualmente, ele solta e mede. Tem várias maneiras, né? Está muito fácil isso, porque a aquisição desse aparelho, hoje em dia, ela é fácil, né? Ela não tem um custo muito alto, então muita gente tem aparelho eletrônico. Mas tem que tomar cuidado, porque tem muita marca no mercado, né, pessoal? E às vezes tem marcas ruins, tem que tomar cuidado com isso. Tem que comprar marcas de boa qualidade, alguns que são liberados por sociedade de cardiologia, de nefrologia, né? Que vão dar mais segurança se você comprar um aparelho mais fidedigno, né? Os aparelhos... Professor... Oi, pode falar. Esse esfigmomanômetro de adulto e de criança é a mesma coisa ou só muda essa faixinha que coloca no braço? E o aparelho é o mesmo? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os aparelhos, né? Sobre os manguitos, perdão. Mas é isso, o aparelho é o mesmo, o relógio é o mesmo, o que muda é o manguito, essa braçadeira, tá certo? E vocês vão ver que tem critério nisso, tá bom? O aparelho, porque o aparelho é para medir a pressão, né? Então ele é igual. Aí nós trocamos o manguito porque as pressões dependem da circunferência. Nós vamos discutir isso daqui a pouquinho também, tá? Muito bem. Hoje tem vários manguitos, por esses manguitos aqui únicos, por exemplo, com um cabo único só, ele é rosqueado, tem já preparado para você trocar, né? O de adulto, de criança, recém-nascido, né? Então, algumas empresas já fazem esse encaixe do manguito, como aqui, né? Rosqueado, para você já tirar e colocar outra abraçadeira, fica mais simples. Aqui já complica, você tem que puxar para soltar, colocar outra, é uma confusão. Mas tem empresa que já faz isso e é bem seguro. Bom, para medir a pressão arterial, nós colocamos um manguito de pressão arterial. Normalmente esses manguitos têm uma seta aqui, uma seta mostrando que a artéria braquial. A artéria braquial, pessoal, ela fica nessa fossa cubital, na face anterior do cotovelo, né? Um pouquinho mais medial. Então, você está palpando aqui, ó, ele fica um pouquinho mais para dentro, a artéria. Você vai procurar, você consegue palpar a artéria aqui pulsando. Quase no centro da fossa cubital, um pouquinho para dentro, né? Na parte medial. Essa é a artéria que você vai colocar o estetoscópio. Você está colocando o estetoscópio em cima dela. E aí você vai colocar o manguito no braço. O que eu quero fazer? Insuflar o manguito e apertar a artéria e fechar ela. A artéria está aberta, vou fechar ela com a pressão do manguito. Aí eu vou soltar a pressão do manguito, a artéria vai abrindo, ó. Certo? Primeiro eu fecho ela. Depois eu abro soltando a pressão do manguito. Tá claro? Quando está fechada, não faz barulho nenhum. Na hora que começa a abrir a artéria, o sangue turbilhona por aqui. Ele vai turbilhonar. Na hora que ele turbilhona, ele faz barulhos. São chamados de sons de Korotokov. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Nesses barulhos é que vocês vão identificar as pressões. A pressão chamada sistólica, que é a pressão mais alta, e a pressão chamada diastólica, que é a pressão mais baixa. Aquele 120/80, ele acontece porque gera vários barulhos aqui no escudo e você consegue identificar a maior e a menor. Vamos lá, então. Vamos continuar. Quais são as etapas para realizar a medição, né, da pressão arterial? É importante determinar a circunferência do braço no ponto médio, entre acrômio e olecrano.
Então, no meio do braço, você passa uma fita métrica e vai ver a circunferência. Então, você vai ver toda a circunferência, o perímetro do braço todo. Aí, com essa medida, nós vamos procurar o manguito correto. Tá certo? Nós vamos ver a tabela daqui a pouquinho. Aí, você vai selecionar o manguito correto para isso. Tem uma tabela que nós vamos mostrar para vocês. Vai colocar o manguito no braço, como nós mostramos anteriormente. Sem deixar folgas o manguito. Tem que fechar bem. O velcro tem que fechar bem. Não é um velcro, não é uma cinta de velcro. É uma braçadeira com velcro. Aí você põe o velcro e deixa bem justo no braço. 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. Então, aqui, ó, na fossa cubital, o manguito tem que ficar 2 a 3 centímetros para cima. 2 centímetros, um dedo aqui seu. Um dedo, 2 dedos no máximo. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. Aquele negocinho da seta que eu falei para vocês. A setinha aqui vai indicar para você colocar em cima da artéria braquial. Facilita. Todos os manguitos trazem isso, normalmente. E aí você vai estimar o nível da pressão arterial sistólica pela palpação do pulso radial. Isso é chamado de medida da pressão arterial pelo método palpatório. O que significa isso, pessoal? Quando você palpa a artéria radial, vocês estão palpando a artéria radial? Está palpando, tá? Se eu pegar o manguito aqui, colocar no braço e apertar ele vai fechar a artéria. Concordam? Na hora que ele fechar a artéria, vocês concordam que o pulso aqui na radial vai sumir? Você não vai ter pulso mais? Tá claro isso? Então, vejam só. Aquele reloginho do manguito, ele varia de 0 de pressão, milímetros de mercúrio, até 300 milímetros de mercúrio. Então, eu vou medir a pressão de uma pessoa. A pessoa, às vezes, pode ter uma pressão de 100 por 60, 90 por 50. Como é que eu sei que eu vou insuflar o manguito até o nível? Eu não sei a pressão dela ainda. Eu vou pegar e vou insuflar até 300, até estourar o manguito? Eu vou insuflar até 100, até 200, até 250, 150? Eu não sei. Pode ser um preciosismo isso, pode ser. Ah, mas se eu insuflar 250, 300, dá na mesma. Se for 100, eu vou soltar depois, não vai morrer ninguém por causa disso. Tá certo. Mas vocês concordam que eu consigo estimar a pressão sistólica colocando o manguito, palpando a artéria radial, sem estetoscópio, palpando a artéria radial. Eu insuflo o manguito. Na hora que eu insuflar o manguito e parar o pulso arterial, parou o pulso, significa o quê? Que eu ocluí a artéria aqui no braço, a artéria braquial. Concorda com isso? Aí você olha o relógio, aonde está a pressão. Você insuflou, parou o pulso, olha o relógio, está lá, 120, 140, 100. O que significa isso? Que 100, 120, 140 deve ser a pressão sistólica. Mais ou menos. Entenderam isso? Ou você insufla, desaparece o pulso, e você insufla mais uns 30, 40, 50. Por exemplo, eu estou insuflando aqui. Parou o pulso em 100. Aí eu insuflo até 150. Aí eu solto o manguito, solto ela com a válvula da perinha que eu estou insuflando, vai esvaziar o manguito devagarinho. Aí você olha o relógio e palpa o pulso. O relógio vai estar descendo de 150, 140, 130, você está palpando o pulso. Na hora que apareceu o pulso, você olha o relógio. Apareceu em 108, 106, 100. O que significa isso? Que provavelmente a pressão sistólica esteja nesse nível. Eu não usei nem estetoscópio. Eu já consegui estimar a pressão sistólica. Por que isso é importante? Falar, professor, mas tá, e aí? O que isso vai ajudar? Vai ajudar nada? Vai ajudar alguma coisa? Eu vou lá, eu uso direto esteto, dou a pressão certa e vou embora. Tudo bem. Primeiro, eu consigo estimar o quanto eu preciso insuflar o manguito. Tudo bem? Se eu sei que a pressão sistólica está por volta de 100, para que eu vou encher em 300 ou 200? Eu encho 150, 160, tá bom. 50, 60 a mais, 40 a mais. Entenderam isso, pessoal? Aí eu consigo colocar o estetoscópio, colocar lá em cima e fazer a ausculta certinha. Esse é o primeiro ponto que vai te ajudar a avaliação palpatória da pressão. Primeiro ponto. Só que existe um segundo ponto importante, que eu vou conversar com vocês daqui a pouco. Existe um segundo aspecto que vale a pena no método palpatório vocês fazerem, que vai ter uma importância clínica maior, tá bom?
Eu vou falar daqui a pouco para vocês. Vamos continuar. Aqui os manguitos, pessoal. Essa aqui é uma foto de uma diretriz, né? A 7ª diretriz nossa aqui que já tem a 8ª, pessoal, desse ano, tá? Não está atualizado aqui, mas são diretrizes brasileiras de pressão arterial. E lá tem uma recomendação toda, bonitinha lá do que a gente está falando. E dentro dessas recomendações tem um quadro, que é esse aqui, ó, pessoal. Lembra a circunferência do braço que a gente mediu? Aqui, ó. Se ela for menor que 6, normalmente de pacientes recém-nascidos, o manguito vai ter 3 centímetros e o comprimento da bolsa vai ter 6. O manguito é a largura da borracha. Essa borracha que insufla, né? Ela é um retângulo. Ela tem uma largura e tem um comprimento. Então, ela fica 3 por 6. Para o adulto normal, aqui, ó, entre 27 e 34 centímetros, que nós adultos normais, você vai usar um manguito de 30 por 13. Tá claro isso? Se o paciente for obeso, ele vai ter um braço grande, vai estar entre 35 e 44. Aí vai usar um manguito de 38 por 16. Responde aquela pergunta que vocês fizeram agora há pouco. Então, eu troco o manguito por um menor e maior. Muito bem. Aqui, a examinadora fazendo a medida de circunferência e o manguito aqui. Essa aqui é a borracha que está dentro da braçadeira. Ela está dentro do pano com velcro. Aqui é só a borracha e os canos aqui, ó. Então, esse manguito aqui, ele vai ter 30 por 16 para um braço de adulto. Olha as braçadeiras. Aqui dentro vai estar o manguito de borracha. As braçadeiras são maiores, porque ela tem que vedar, né? Tem que concluir. Vocês estão vendo aqui, desde recém-nascido até adulto. Nós definimos, né? O paciente que seja normotenso, o doente que tem pressão arterial abaixo de 120 de sistólica e de 80 de diastólica. Então, 120 por 80 é pressão legal, pelas nossas recomendações. Entre 120 por 80 até 139 por 89, nós chamamos de pré-hipertensão. A pessoa tem uma tendência de hipertensão. Então, o que você tem que recomendar como médico? Mudar os hábitos. Ficar menos obeso, caminhar, alimentação saudável, né? Tirar as coisas que levam à hipertensão, né? Estresse e tal. Não precisa de remédio aqui. Aqui é medida não farmacológica. Não farmacológica. Aí, a partir de 140 por 90, é hipertensão. Aí tem estágio 1, 2, 3, de acordo com o nível, tá certo? Então, isso é importante ter na cabeça, é uma definição clássica do Brasil. Aqui eu não vou falar nada, que é uma tabela que não vale a pena. E vamos falar sobre os sons da hipertensão. Então, como é que eu vou medir a pressão arterial? Depende de eu auscultar os sons do Korotokov. Então, os sons do Korotokov é que vai gerar a nossa definição da pressão sistólica e pressão diastólica. Lembra que você vai insuflar o manguito até, sei lá, 160, 180, 200. Aí você vai soltar ele. E você vai colocar o estetoscópio em cima da artéria braquial. Vai estar um silêncio quando você insufla. A hora que você solta, vai soltar, a artéria vai abrindo. Ela está fechada, vai abrindo. Quando ela começa a abrir, o sangue passa por ela, turbilhona, gera um ruído. Esse primeiro ruído, tum, ele é a pressão sistólica. Então, você tem aqui, ó, primeiro som. Eita! Caiu a imagem aqui, pessoal. Deixa eu carregar de novo. Vamos carregar a aula aqui.
Estamos já abrindo, pessoal. Bom, então o primeiro som que vai aparecer a partir da abertura da pera, desinsuflar o manguito, a artéria abre e gera o primeiro som. Esse som costuma ser fraco, seguido de batidas regulares, que equivale à pressão sistólica. Tá certo? Aí a segunda fase, nós temos 5 fases sobre o Korotov. 1, 2, 3, 4, 5. A segunda fase, ela vem seguida da primeira com sons sibilantes ou sopro, que caracteriza sons suaves e longos por murmúrio intermitente. Então fica ali, meio barulho mais longo, não é um tum, 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 tum. Ele faz um chiado às vezes. E aqui tem um detalhe importante. Alguns pacientes não geram essa segunda fase aqui. Lembra que eu falei sobre o método palpatório? Que tinha a vantagem de você saber o nível que você vai insuflar o manguito? Lembra que tem uma segunda vantagem. Qual que é a segunda informação que o método palpatório pode dar? Ele pode informar a gente, o método palpatório, para evitar que a gente tenha um erro de medida de pressão sistólica por causa de uma coisa chamada de hiato auscultatório. O que é hiato auscultatório? Hiato é brecha. Durante essas fases, todas fazem barulho, a fase 2 pode não ter barulho. Pode ficar um silêncio. E o que acontece? Vejam só que interessante. Vamos tentar acompanhar esse exemplo que eu vou falar para vocês. Se eu pegar um paciente que é hipertenso, ele tem uma pressão arterial, veja só, de 150 por 60. 150 por 70. Ele é hipertenso, concordam? Você fala, mas só a sistólica está alta? Sim. Ou a sistólica ou a diastólica alta define hipertensão. Então, a sistólica para nós está 120. Ele está lá com 150 até 140, né? Nós consideramos intermediário, né? Pré-hipertenso. Ele está 150, então ele tem hipertenso. Bom, você mediu lá. Ele mediu não, ele tem 150 por 70. Eu vou medir a pressão arterial dele, a pressão arterial, e não vou fazer o método palpatório. Certo? Aí eu insuflo o manguito. Vamos pensar diferente um pouquinho. Deixa eu dar outro exemplo, pessoal. Vamos considerar que a pressão arterial dele seja 180 por 80. 180 por 80. Eu não sei que ele é hipertenso, não sei ainda. Estou vendo ele a primeira vez. Aí eu pego o manguito, boto no braço, estou com pressa, não quero fazer método palpatório. Eu coloco o esteto direto na braquial dele. Aí eu insuflo até 170. 170, mais ou menos. A primeira fase do hiato, do som de Korotov é uma batida seca, o primeiro som. Esse primeiro som te dá a definição da pressão arterial sistólica. Nesse doente, o primeiro som apareceria em que nível? Não é 180, não são 180 por 80 a pressão arterial dele? Então, o primeiro som dele apareceria em 180 mm de mercúrio. Concordo com isso? Mas eu fui lá, estou apressado, correndo, insuflei até 170. E aí, nesse doente, em particular, ele tem aquele problema que eu falei para vocês. Ele tem hiato auscultatório. O que significa isso? Significa que ele não tem essa fase 2. É um silêncio. E a fase 3 dele é amplificação do ruído, que vai começar depois de um certo tempo. Considera-se que esse doente tem uma fase 1 que bate 180, que eu iria auscultar, mas eu não insuflei até 150, eu fui até 170. E aí eu caí na fase 2. E essa fase 2, ela vai até 120, por exemplo. Então, o que pode acontecer, pessoal? Eu posso insuflar até 170, solto o manguito, não faz nenhum barulho no esteto, estou com o estetoscópio. Aí o primeiro barulho que aparece, ele faz tum. Aonde? Na fase 3. Em 120 ou 130. Aí eu olho aquilo, eu já sei que a primeira pressão minha é 130. O que aconteceu comigo?
Eu tive um erro. Eu estou subestimando a pressão dele, porque eu não insuflei até o nível adequado. Se eu tivesse feito o método palpatório, o que ia acontecer comigo? Eu ia insuflar o manguito, ia segurar o pulso. Quando que ia desaparecer o pulso arterial, pessoal, nesse doente? Ia desaparecer em 180. Aí eu ia insuflar mais uns 40, 50, 220 e ia baixar. Se eu fizesse o método palpatório, eu já sabia que minha pressão sistólica estaria estimada em 180. Na hora que eu fosse colocar o esteto, eu já sei que eu tenho que insuflar acima de 200, 220. Tá claro isso? E se eu fizesse isso, eu ia saber que o primeiro batimento ia aparecer aonde, hein? 180. Entender a importância do método palpatório? Além de eu saber quanto eu vou medir, eu consigo evitar um problema clínico real, que é a presença de hiato auscultatório. Se o doente tiver um hiato auscultatório, eu posso subestimar a pressão dele se eu não tomar esse cuidado. Tá claro isso? A fase 3 são barulhos, a fase 4 também tem uma perda. O som começa a ficar, ele fica mais abafado, e a fase 5 ele desaparece. Quando ele desaparece, o som, você chama esse desaparecimento de pressão diastólica. Você fica olhando o relógio, a hora que ele desaparecer lá em 70, 80, você fala, opa, essa aqui é a pressão diastólica. 180 por 80. Tá claro isso? Entenderam a importância de som de Korotokov, a importância de se palpar antes de colocar o estetoscópio? Dá mais trabalho, tem que fazer 2 vezes isso, mas é mais adequado, tá bom, pessoal? Aqui apenas o gráfico dos sons, para vocês saberem, o som mais seco, o primeiro som, essa segunda fase que pode ter o hiato auscultatório, terceira, quarta e quinta desaparecimento do som. E finalmente a temperatura, pessoal. Temperatura corpórea. A temperatura era usada desde muito tempo. Só que ela foi usada por Galilei na época, por temperatura ambiental. Os primeiros termômetros eram feitos para ver ambiente. Eles foram começar a ser usados na prática médica no final da Idade Média. Então, a gente já sabia que o corpo tinha uma temperatura em diferentes situações. Desde Hipócrates sabia disso. Mas medir a temperatura do termômetro, a gente não fazia isso. Pra vocês terem uma ideia, os primeiros estudos foram feitos no final do século XIX, para falar que o paciente, a pessoa, tinha uma medida de temperatura mais ou menos normal. Olha a situação. Então, a gente usa muito tempo, mas só tem 100 anos, 100 e poucos anos, a gente sabe que o número de temperatura tem uma normalidade. Nós temos termômetros que são de mercúrio, que são mais antigos, né? São bons, tem mercúrio líquido aqui. E esse aqui foi parado de fabricar porque requer trabalho com mercúrio gera toxicidade neoplásica e tal. Então, o mercado hoje não vende mais ele. Vende, mas é raro de achar. O digital que mais utilizamos hoje, ele é eletrônico, você põe uma bateria que ele funciona. E o infravermelho, que é feito para ver membrana timpânica. Hoje em dia está na moda também ver na pele, né? Aqueles termômetros que a gente coloca na pele, por causa da moda do Covid-19, então a pessoa coloca para poder fazer uma estimativa da pele. Tem variáveis enormes, não é grande coisa, a pele para o adulto é ruim para avaliar, mas a gente vai discutir esses detalhes aqui na aula, né? Vamos lá. Quando a gente avalia a temperatura, nós temos os locais para fazer a mensuração. Então, nosso hábito brasileiro é usar a temperatura axilar para se medir. Eu tenho que usar axilar. É assim que eu faço medir a temperatura corpórea. Eu ponho um termômetro debaixo da axila, se for aquele de membrana, de mercúrio, eu deixo de 3 a 5 minutos, e se for eletrônico, ele tem um apito. Quando ele estabiliza a temperatura, ele solta o apitinho e você tira. Então, é a maneira mais correta de medir no adulto. Só que a temperatura axilar não é a temperatura corpórea real. A temperatura corpórea real é a que é medida dentro do tórax da pessoa. A gente não faz isso, obviamente, para medir na rotina. Então, a gente utiliza a temperatura axilar como uma aferição da temperatura corpórea. E tem uma variação. Claro que a temperatura axilar vai ser um pouco menor do que a corpórea real, né?
Depende, né? Se for Cuiabá, não é tanto, né? Se for 40 graus, capaz que dentro de 40 graus tremor, tem que tomar cuidado. Mas a temperatura corpórea, ela é a medida dentro do tórax, né? Dentro da cavidade cardíaca, pulmonar, cerebral. Essa é a temperatura real nossa. Só que a gente mede axilar e dá uma inferição. A gente dá uma variação dela. E essa variação está por volta de 1 a 1,5 graus Celsius. Então, o que eu meço aqui, por exemplo, 36 graus, a minha temperatura corpórea real deve ser 37, 37,5 no máximo. Tá claro? Então, mais ou menos 1 grau Celsius de diferença. A gente pode utilizar oral. A gente não usa muito no Brasil oral. Os americanos gostam de usar oral. Aí tem que ter um termômetro cuidadoso, né? Porque se for de vidro é perigoso quebrar, de mercúrio é um perigo. Então tem que ser um termômetro mais específico, mais flexível, que não estoure, não quebre, seja de plástico e tal. Então requer um cuidado. Mas a temperatura oral, pessoal, um pouquinho melhor que a axilar. Ela é mais perto da corpórea nossa. Ela já tem meio grau de diferença só. E a temperatura retal, a temperatura da membrana timpânica, elas são mais perto da real, da corpórea. Que é medida de padrão clássico, padrão ouro que nós chamamos, padrão ouro, é a temperatura esofágica e da artéria pulmonar. A gente não faz isso no dia a dia, obviamente. A gente faz isso no centro cirúrgico, pacientes anestesiados, pacientes de UTI, quando vai fazer uma cirurgia grande. Então, a gente usa a temperatura bem realística para poder cuidar de doentes mais graves. E aí a gente tenta utilizar a temperatura de esôfago artéria pulmonar. A temperatura axilar é o nosso cotidiano, nós usamos isso praticamente, mas tem que saber que tem uma diferença, tá, pessoal? Mas é aquela história, nós trabalhamos com a variação de erro. A gente colocar o mesmo erro para todo mundo, fica tudo certo. Então, se eu fizer todo mundo axilar, acabou. Eu posso comparar uma com a outra. É fácil fazer isso, tá bom, pessoal? A temperatura retal tem um detalhe. Eu coloquei aqui um sinal chamado sinal de Lenander. Lenander é um sinal clínico bem interessante, porque a gente não usa a temperatura retal de rotina. A gente não faz isso. Tanto porque tem privacidade, desconforto, cultura, uma parte de coisa. Mas existe uma indicação médica que você pode utilizar a temperatura retal do ponto de vista clínico. Quando? Quando você tem um doente com febre, e a febre é de origem abdominal. Então, ele tem lá uma infecção abdominal, por exemplo, uma apendicite aguda, perfurada. Um apêndice que perfurou, caiu fezes na cavidade, fez uma peritonite, uma infecção do peritônio que é grave, importante. Então, o que vai acontecer, pessoal, nesse doente? Ele vai aumentar a temperatura na cavidade abdominal, vai aumentar a temperatura. Na hora que ele aumenta a temperatura, o que acontece? Ele tem a temperatura corpórea aumentada, ele está fazendo febre com a infecção intestinal, abdominal, ele aumenta a temperatura do abdômen, e você vai medir a temperatura do corpo dele, está lá 49 graus, está com febre. Vamos falar sobre a normalidade daqui a pouquinho. Quando eu vou medir a temperatura retal, ela vai refletir a temperatura da cavidade peritoneal, vai estar mais alta. Então, você vai medir lá embaixo, vai estar 42 graus. Então, vejam só, nós temos uma diferença de temperatura axilar com a temperatura corpórea de mais ou menos 1 grau Celsius. Então, teoricamente, se você está com febre de 39 graus e lá na retal, teria que estar no máximo 40 graus. Por que está 42? Porque ele fez uma infecção abdominal com peritonite e aumentou a temperatura daquela cavidade. Então, essa diferença acima de 1 grau Celsius, que ocorre a temperatura axilar com a retal, é chamada de sinal de Lenander. E a presença do sinal de Lenander significa o quê? Que a diferença está acima de 1 grau Celsius. E o que sugere isso? Sugere que a febre desse doente seja de origem abdominal. Tá claro isso? Então, é uma informação interessante. A gente não faz muito isso, pessoal, porque a gente tem muita tecnologia hoje de imagem e tal, que facilita o diagnóstico. Você faz ultrassom, faz tomografia, né? Então, você tem outras medidas propedêuticas que ajudam muito. Então, esse sinal acaba, na prática, sendo utilizado poucas vezes, né? Tá claro isso, pessoal? Tá claro. Vamos continuar. Então, o que acontece, né, pessoal, assim, do ponto de vista de temperatura? Nossa temperatura corpórea depende de um ciclo chamado ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? É um ciclo que depende de hormônio chamado corticoide. Os glicocorticoides, hormônios que estão relacionados ao ciclo circadiano, eles circulam em nosso sangue continuamente e eles têm variação nas suas concentrações por pulsos
da suprarrenal. Quem produz o hormônio corticoide são suprarrenais. E as suprarrenais, elas ejetam corticoide no sangue por pulsos. Então, ela tem lá 7, 8, 6 pulsos por dia. E aí ela vai liberando esse corticoide. E esses pulsos de corticoide são determinados por ciclo circadiano. E o corticoide tem uma relação no metabolismo. Então, quanto mais corticoide tem, mais metabolismo você tem no corpo da pessoa. Entenderam isso? Então, quando você tem mais metabolismo, a temperatura oscila. Então, parte da temperatura depende desse circadiano. Então, o que acontece? Como o corticoide é liberado por ciclos, nós temos variações da temperatura durante o dia. Nós somos mamíferos homeotérmicos. Lembram disso, lá do primeiro grau, segundo grau? Nós temos uma temperatura estável, diferente do réptil, que tem uma temperatura variável. Mas nossa temperatura é estável, mas ela tem pequenas variações. Então, a gente varia um pouco. Apesar de estar 37 graus, a gente varia 36, 35. Então, tem uma variação fisiológica aí. Não é muito grande, mas tem. 5%, 10% no máximo. Está claro isso? Muito bem. Então, o que acontece com a temperatura corpórea? Normalmente, ela é mais baixa pela manhã e mais alta à tarde. Isso é importante. Às vezes, você tem doente que chega para você e fala, doutor, eu estou medindo minha temperatura, está 37,5 graus, eu estou com febre. Eu estou meio esquisito e tal. Aí você vai analisar isso. 37,5 pode não ser febre. Aí você vai olhar esse doente, vai ver que ele está medido lá pelas 7, 8 horas da noite. Quando ele acorda de manhã, está 36,5. Fala, doutor, mas eu acordo de manhã, está 36,5, à tarde eu 37,5. Fala, bom, você vai examinar, vai fazer a história, pode ser que não seja nada. Pode ser que seja só uma variação fisiológica, circadiana, de 1 grau Celsius, que é possível acontecer. A gente pode ter variação até de 1,5 graus durante o dia. Certo? Então é importante esse conhecimento, né? Para a gente poder analisar cada doente nosso. Vamos continuar aqui. Então a gente falou um pouquinho da temperatura geral. Agora eu vou falar sobre os dois fenômenos, as duas variações patológicas da temperatura. A febre e a hipotermia. Então a febre, nós primeiro temos que conceituar a febre. Nós temos dois termos aqui que pode confundir vocês. Febre e hipertermia. Quando eu chamo de febre, pessoal, as duas nomenclaturas, febre e hipertermia, elas referem a aumento de temperatura. Está claro isso? Pronto, isso aqui é consenso para nós. Aumentou a temperatura num certo nível de normalidade, nós vamos falar sobre isso, a gente chama isso de febre ou hipertermia. Tem diferença? Tem diferença. A diferença é fisiopatológica. Na febre, a elevação da temperatura, ela acontece às custas da regulação do centro chamado termorregulatório que está no hipotálamo anterior. Esse centro termorregulatório, o hipotálamo, ele mantém a temperatura nossa equilibrada. Então, aquela questão do mamífero ser homeotérmico está relacionada ao controle hipotalâmico. Essa é a discussão. Então, o controle hipotalâmico, ele faz que haja um equilíbrio na temperatura, que essa temperatura não varie. Então, como que ela não varia, pessoal? Ela não varia porque o hipotálamo fica lá. O hipotálamo fica segurando a temperatura para cima ou para baixo. Então, pessoal, quando você está regulando a temperatura, a temperatura regula para cima e para baixo. Então, ele vai ter que falar assim, olha, manda os músculos, manda o pessoal que gera calor, aumenta o calor, aumenta a temperatura. Perde calor, baixa a temperatura. Então, quem faz esse comando de maneira autônoma, automática, é o hipotálamo, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Como é que ele desregula, pessoal? De acordo com a toxicidade. Por exemplo, se eu tiver uma infecção viral, por exemplo, a infecção que nós estamos tendo hoje de epidemia, que é do Covid-19. O vírus vai lá, faz o quê? Infecta linfócito, macrófago, né? Alvéolo, os alvéolos, células, os pneumócitos. Infecta essas células que vão apresentar antígeno. Libera
normalmente a gente chama de pirógenos, que são substâncias que vão mexer com a temperatura. Esse pirógeno chega no hipotálamo, fala para o hipotálamo, olha, pessoal, aumenta a temperatura. Aí aumenta a temperatura. Entenderam isso? Isso é chamado de set point, limiar temperatura. Então tem um limiar. Aí tem uma agressão corpórea, o hipotálamo manda subir a temperatura. Aí o pessoal sobe a temperatura. Tá certo? Aí subiu a temperatura, baixa ela, tem que equilibrar. Então a febre acontece por esse mecanismo central. A hipertermia já não é assim. A hipertermia tem uma elevação de temperatura corporal acima do limiar hipotalâmico, secundária à dificuldade de perda de calor, dissipação de calor insuficiente. Então tem uma dificuldade de perder calor. Isso acontece quando? Quando você tem uma variação brusca de temperatura. Vocês não tiveram isso? Você está com muito calor aqui em Cuiabá, muito quente, muito quente. Aí você pula numa piscina gelada, toma um banho de água gelada, água fria. O que acontece com você? Já tiveram isso alguma vez? Está muito quente, aquele fervor, aí você cai numa água gelada, começa a bater dente com frio. Sua temperatura vai para 40 graus. Você está doente? Não. O que aconteceu? Nós tomamos um banho de água fria, a sua pele fez vasoconstrição, fechou, ficou pálida, branca, diminuiu o fluxo sanguíneo. Esse fluxo sanguíneo foi desviado para o tórax, para o cérebro. Aumentou a temperatura rapidamente. Aí você começa a ter aumento de temperatura. O hipotálamo vai lá, manda perder calor, e assim por diante. Então, se aumenta a temperatura, você faz uma hipertermia por desarranjo periférico, não hipotalâmico. Você começa a ter frio, por quê? Você fez vasoconstrição, não foi o hipotálamo que mandou fazer isso. Foi você que foi numa água gelada, acabou fazendo vasoconstrição na pele, e a sua percepção de temperatura da pele, você começou a ter frio. O hipotálamo está quieto lá, não sentiu nada. Certo? Então, o que aconteceu? Teve uma desregulação da perda de calor. Isso é chamado de hipertermia. A hipertermia é muito frequente em várias situações fisiológicas. Por exemplo, ovulação, exercício, calor ambiental, entendeu? E a febre não, a febre está mais relacionada à doença mesmo. Tem hipertermia por doença clínica, por medicamento, por exemplo. Tem uma doença chamada hipertermia maligna. Está relacionada por um remédio que bloqueia a perda de calor. Tá certo? Após esse conceito, vamos agora conceituar a normalidade da temperatura. Então, as variações de temperatura corpórea, elas são assim. Como eu falei para vocês, o primeiro estudo foi um estudo alemão, no final do século XIX, que conseguiu fazer várias medidas corpóreas e falar para a gente, olha, pessoal, temperatura normal, 37 graus Celsius, axilar, temperatura de doença acima de 38 graus, que é febre. Foi essa informação que ele deu para a gente no final do século XIX. Vocês percebem que é uma informação de um valor parcial, que ela não é muito detalhada. Aí esse grupo americano aqui, do Makoviak, fez um estudo clínico. Pegou alunos da faculdade, da universidade que ele dá aula, mediu a temperatura de todo mundo e foi ver o que é normal numa população adulta. Ela descobriu o seguinte, que a nossa temperatura normal é 36,8 graus Celsius, mais ou menos 0,4. Isso aqui é média, isso aqui é desvio padrão. Lembra o que é desvio padrão, pessoal? Quando eu somo dois desvios padrões, lembra aquela curva do desvio padrão, curva de normalidade, que é uma parábola, né? Quando você coloca dois desvios padrão para cima, dois desvios padrão para baixo, essa variação tem 95% da população. Então, se eu colocar dois desvios padrão para cima aqui, 0,4, 0,8, então 0,8 mais 38,6 vai dar 37,6. E 0,8 menos 36,8 vai dar 36. Então, entre 36 graus a 37,6, nós tínhamos 95% daquelas pessoas nessa medida. Entenderam isso? Então, isso que é média de desvio padrão. Se eu pegar a altura de vocês da sala de aula, vocês são 40 alunos. Se a altura der uma média de 1,60 m, mais ou menos 10, eu estou falando para vocês que entre 1,40 m e 1,80 m, tem 95% da classe. Entenderam isso? Então, isso é o normal. Então, agora você já sabe dizer o que é uma temperatura normal do doente. Não tem um número fixo, concordam? É uma variação. De 36 a 37,6, eu tenho 95% da população. Se eu estiver acima de 37,7, 7,8, deve ser febre. A gente tem outra informação importante. De manhã, a média é 37,2.
e de tarde, a máxima, a maioria 37,2, e de tarde 7,8, por causa daquela variação do ciclo circadiano, tá certo? Outra definição importante para nós é a hipotermia. Como é que eu defino hipotermia, pessoal? A hipotermia, qual a importância dela? Primeiro, nós temos a hipotermia que é climática, né? Que é muito comum nos países europeus, países nórdicos, né? Onde tem muito frio, né? Então, você tem um frio, cai numa água gelada, né? Faz hipotermia imediata. Isso é uma situação. Então, essa é uma doença grave. Em Cuiabá, quando faz frio, faz hipotermia no pessoal, pode acontecer. Uma pessoa mais magra, sem vestimenta de frio, com fome, desnutrida, temperatura cai para 15 graus em Cuiabá, pode matar de frio mesmo, porque ele faz hipotermia grave e pode morrer. Às vezes a regulação orgânica dele não consegue compensar, não tem musculatura, está lá desnutrido, né? Não tem vestimenta para aumentar a temperatura, não é isso? Então, como que nós fazemos para definir hipotermia? Nós definimos hipotermia com a temperatura abaixo de 36 graus Celsius. Pronto. Medida, normalmente essa medida, pessoal, é uma hipotermia real, uma hipotermia orgânica. Então, tem que ter uma temperatura oral, uma temperatura esofágica. Não é axilar. Senão não vai dar mal essa variação. E quando a temperatura é mais baixa, a temperatura cutânea nossa é ruim para avaliar. Então, às vezes, o paciente está com vasoconstrição no frio, a temperatura está mais baixa da pele e não é hipotermia. Tem que tomar cuidado com isso. Então, ele tem que ter uma medida mais fidedigna aqui. E a gente considera a hipotermia abaixo de 16 graus. Ela é leve entre 34 e 5,9, moderada entre 32 e 37,9 e moderadamente profunda de 30 graus a 32 e hipotermia profunda abaixo de 30 graus Celsius. Isso aqui tem uma importância médica, porque cada situação dessa tem uma gravidade para o nosso doente. E segundo aspecto, nós usamos hipotermia para situações de terapêutica. Então, tem estudos clínicos que utilizam hipotermia para estudar se o trauma craniano, o acidente vascular encefálico, que é o derrame, se beneficia com hipotermia. Os pacientes com parada cardíaca, quando recuperam, se beneficiam com hipotermia. Tem vários estudos sendo feitos. Hoje, ainda, a gente não utiliza hipotermia de maneira sistemática para os pacientes com lesão cerebral. Não há uma rotina nisso na prática médica. E muitos estudos têm demonstrado que não tem muito benefício. Mas essa hipotermia leve tem sido discutida na prática médica, tá, pessoal? Somente para lesão cerebral. Tá claro isso? Então, eram esses conceitos que eu queria que vocês conhecessem por enquanto, tá? Então, nós temos aqui, eu acho que eu já finalizei. Era isso que eu queria falar para vocês, tá, pessoal? As referências estão mais nos livros de vocês, né, nos livros de semiologia, alguns livros de clínica médica trazem um pouco essa informação, né? Então, era mais ou menos o que eu queria colocar para vocês nessa discussão. Fique à vontade, quem quiser perguntar alguma coisa para a gente poder tirar dúvida. Tudo bem, pessoal? Tranquilo o conteúdo? Não é difícil, é um conteúdo tranquilo. Vocês vão ter ainda a prática disso, né? A prática com o pessoal. Vocês vão melhorar esse conceito, vão fazer isso na simulação entre vocês, vai ficar mais fácil de poder conceituar isso que a gente está falando aqui dentro, tá bom, pessoal? Oi, professor. Boa tarde. Pode falar. Eu só fiquei um pouco em dúvida, eu não entendi muito bem o conceito de hipertermia. Eu fiquei meio confuso, que eu não entendi direito se ela chega a ser uma doença que nem a febre, ou é mais, assim, considerado mais comum. Eu não entendi direito. O mecanismo de diferença, o conceito é diferente, certo? Então, nós temos assim, né, Paulo? O conceito da febre, ela depende de uma desregulação hipotalâmica, tudo bem? Então, lá o hipotálamo precisa ser mexido, precisa ser manipulado por pirógenos, que pode ser toxina por bactéria, vírus e por diante, tá certo? Sim. Uhum. A hipertermia não depende disso. A hipertermia depende da perda de calor. Sim. Se perder calor, ele vai aumentar a temperatura. Uhum. Que no caso... Pode falar. Exercício físico, né? Por exemplo, você aumenta a atividade física, o que acontece? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta o metabolismo, aumenta a temperatura do corpo. Mas se aumentar a temperatura e não perder, vai fazer febre, vai fazer hipertermia. Então tem que aumentar a temperatura e perder. Você faz uma atividade física, você vai ver que a temperatura sobe um pouco.
mas ela sobe dentro do fisiológico. Se você não conseguir perder rapidamente, você começa a ter sensação de temperatura aumentada, hipertermia. Tá certo? Isso, fisiológico. Então, do ponto de vista fisiológico, tem várias coisas que fazem isso. Alimentação pesada, banquete muito grande, ovulação na mulher. A gente usa até a temperatura da mulher para procurar o período ovulatório, né? Então, tem vários aspectos fisiológicos para isso. E tem, dentro da hipertermia, a parte de doença, que está relacionado mais a medicamentos. A medicamentos que você faz, tem efeito colateral, de bloquear a perda de calor. O paciente acaba aumentando a temperatura, tá certo? Ah, sim, entendi. Muito obrigado. Nada. Sem dúvida, pessoal. Todo mundo acordado, não dúvida nenhuma. Todo mundo sabe tudo de sinais vitais agora. Vocês vão treinar isso na prática. Vocês vão ter seus professores que vão estar treinando vocês para a gente poder fazer isso. Deixa eu falar algumas curiosidades, pessoal. A gente parece aqui brincadeira, mas é o básico de todo serviço hospitalar. Eu diria para vocês que mais da metade das anotações de sinais vitais dentro do hospital está errada. Vocês viram o impacto disso. Pior que isso, que aquela anotação errada é usada pelos médicos para tomar conduta. Olha que desgraça que é isso. Então, vocês são responsáveis para que isso funcione bem. Então, os sinais vitais têm que ser avaliados com cautela, com primor, com cuidado, para que ele te traga a informação necessária. Nessa pandemia, por exemplo, Covid-19, nós temos um sinal vital muito importante, que é a frequência respiratória. E a frequência respiratória você tem que gostar e medir, não tem jeito. Tem que medir, para ver se é 20, se são 22, se são 28. Não adianta você olhar e tá taquipneico. Não, tem que medir. Porque essa medida é uma doença, por exemplo, na Covid-19, é uma doença que piora dia a dia. Se você for um cara cuidadoso, você vai medir todo dia, vai perceber que ele está piorando. Um dia ele tinha 22, outro dia 26, 28. Então, isso você não vai perceber no olho. Você pode até olhar e ver que ele está cansado, mas você não vai conseguir medir. Então, você precisa mensurar isso. Com cuidado, com carinho, para você tomar conduta, tá certo? Então, são ilustrações do dia a dia da gente. Vocês verem como isso é importante e como, ao mesmo tempo, é subestimado. É lamentável isso. Para todas as áreas. Profissional de saúde, de maneira geral. Não é o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, é uma fisioterapeuta, é uma subestimação contínua. É impressionante isso. Então, eu gostaria que vocês não fizessem isso, tá, pessoal? É claro que vocês vão esquecer isso na primeira esquina que vocês virarem, mas não é para esquecer. Tenta lembrar disso na vida profissional de vocês. Mas, pergunta, pessoal. Professor, o pessoal quer saber se você vai disponibilizar os slides. Claro. Eu vou mandar. A aula está sendo gravada, vocês têm acesso, tá certo? Aí, o slide, vocês querem slide separado, né? Uda, me manda uma mensagem para mim no meu celular, tá bom? Tá, eu mando. Manda, se identifica, eu mando para você a aula. Ou manda um e-mail também, eu mando tudo certinho por e-mail, tá bom? Fica mais fácil. Tá bom. Mais alguma coisa, pessoal? Professor, só uma curiosidade. Que uma vez eu escutei que, sabe aqueles aparelhos de medir pressão que geralmente idoso gosta de comprar e tem em casa, que mede no pulso? De pulso, né? Isso. Falaram que não é muito confiável, mas por que daí? Porque vem com outra pressão? Como funciona daí? Na verdade, ele não tem uma padronização correta, Leonardo. Então, a gente não tem utilizado os medidores de pulso. De maneira geral, as recomendações, as diretrizes de pressão arterial não utilizam esse aparelho para medir pressão arterial, entendeu? Ele não tem uma padronização. O elétrico, para você ter uma ideia, o eletrônico de braço, que já tem padronização, já é mais difícil, até é difícil padronizar se achar boas marcas. O de pulso é pior ainda, você não consegue achar padronização muito boa. E tem vários detalhes, porque toda a nossa metodologia de medir pressão arterial, ela é feita da artéria braquial. Você muda isso, uma artéria radial, artéria ulnar, que é de menor calibre, vai mudar as variações. Então, você tem que fazer toda uma padronização em cima de pulso radial, pulso ulnar, entendeu? Que é totalmente diferente. Entendi. Então, a gente utiliza os aparelhos de pulso, tá, pessoal? É melhor não utilizar. É bem prático, fácil, mas não deve ser utilizado. Obrigado.
Pessoal, obrigado aí pela atenção. Estamos juntos aí nessa videoconferência aí, né? Nós teremos outra aula depois desse semestre da professora Carla de Araminés, tá bom, pessoal? Eu encontro vocês nessa próxima aula, tá bom? Obrigado, professora. Tchau, pessoal. Obrigado. Pessoal. Obrigada. Obrigado, Vilma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, professora. Professor, obrigada. Tchau. Obrigada. Encerramos? Tá sem áudio, Davi. Continua sem áudio. Professora Vicky. Oi. Tchau, gente. Até amanhã, tá? Até amanhã, às 12h30, ok? Ok, então tá encerrado, Boa né, noite. Vilma? Ok. Tá bom? Boa tarde, até amanhã. Até amanhã, então. Obrigada. Estão Tchau. ouvindo o meu áudio? Agora tu saiu, Tô. Davi. É. Pois vou dar aula hoje à noite. Meu Deus do céu, até gelei. Bom, pessoal, já estão saindo, mas só lembrar que na próxima segunda-feira nós vamos estar trabalhando com um grupo sobre sinais digitais, né? A próxima segunda-feira é feriado, Davi. Ah, Na Vilma, outra. dia Nossa, 7, tchau, né, é Vilma? na outra. Dia 14, tá bom? Isso. Dia 14, vamos trabalhar sobre sinais digitais, fundamentalmente trabalhar a técnica de cada passo que o professor Abdon falou, né? Pressão arterial, pulso, respiração e temperatura, vamos trabalhar passo a passo, bem minuciosamente, tá bom? Então, no dia 14 estaremos juntos, tá bom? Tchau, gente. Uma pergunta. Tchau, tchau. Ok. Pergunta? Vamos Pode para- fazer a pergunta. Oi. A pergunta? Sobre o caderno do módulo, vocês vão disponibilizar? Ou não? Sim, Guilherme. A gente Não vai vai. disponibilizar para vocês, tá? Só estou esperando a doutora Cristina liberar, tá? Fala, Elisandra. Tá bom, então. Obrigado. Alguma Elisângela. pergunta a mais, gente? Oi, Elisandra. Elisandra. 14/9 a aula prática, professor? Não, é 14/9, Elisandra. Vamos trabalhar a via remota desta forma. Eu vou estar trabalhando sobre sinais digitais também. Só que, Tá. basicamente, vou falar sobre os quatro sequências, mas fazer passo a passo de cada técnica, tá? Como é que nós Ok. vamos Obrigada. aferir a pressão arterial, vamos aferir a temperatura. Então, vai ser uma aula aqui mesmo nessa plataforma, tá bom? Ok, obrigada, professor. Tchau, obrigado eu. A aula prática, Elisandra, vai ser em Novembro. novembro, tá? Beleza, professor. É que a gente gosta de levar marmita para comer, né? A gente tem que se preparar. Valeu, Tá obrigada. pertinho. Tá bom, Tá pessoal. certa. Obrigado, tá? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom descanso para vocês. Tchau. Boa noite. Bom trabalho, Davi, tchau. para você que vai Boa Tchau, estudar. tchau. Darlene, Tchau, vou tchau. ligar pra você, tá? Oi? Vou ligar pra você, tá? Tá bom. Da aula de amanhã pra gente combinar algumas coisas, tá bom? Tá bom. Amanhã Tchau, eu vou chegar tchau, mais pessoal. cedo também, tá? Vamos sim, Se eu te conseguir, ligo se a hoje, gente tá? tiver- Tá bom. Beleza. Tchau, gente. tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, Vilma. Tchau, Tchau, Davi. professora. Tchau, Até Vitor. amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, professora Elisângela. Vilma. Tchau, Tchau. Davi. Tchau, Elisângela. Tchau, Darlene. Tchau, tchau. Tchau, tchau.